Histologia do sistema cardiovascular. É isso aí. Vem comigo que eu te explico. Mais uma aula aqui no meu canal. Essa aula aqui ela é bem específica. É claro que se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí embaixo, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais e lá você vai ter conhecimento de um monte de conteúdo de biologia, entretenimento, alegria, motivação. Brother, me segue aí que você vai ver. Bom, essa aula aqui é uma aula bem específica, onde eu vou estar falando da histologia do sistema cardiovascular. Isso aqui vários estudantes de ensino superior já pediram. E eu resolvi começar por esse sistema, a histologia, ou melhor, do sistema cardiovascular. E logo de antemão eu digo, se você gostar dessa aula e você desejar que eu faça a histologia dos outros sistemas, comenta aí embaixo, porque eu não vou saber se esse vídeo vai dar certo, se as pessoas vão assistir, porque afinal ele é bem específico. Então, dependendo da quantidade de visualizações desse vídeo, me vai deixar motivado a postar mais vídeos sobre essa série, que é a histologia de sistemas. Lembrando também que todo e qualquer material que eu utilizar aqui nessas aulas, você pode também ter acesso a ele. Aqui embaixo eu vou colocar na descrição o meu site. É isso aí, eu estou com um site agora. O meu site, onde você vai lá, clica, você pode clicar aqui, que lá tem lá um nomezinho lá, baixar materiais. Você vai baixar o que você quiser e lá vai ter esse material também que eu vou estar usando aqui nessa aula. Sem mais delongas, bora aqui entender a histologia do sistema cardiovascular. Vem comigo. Beleza, então vem aqui comigo entender esse negócio. Espero estar conversando com estudantes que já têm aquele discernimento de saber que você não tem que decorar as coisas, eu não tenho que provar para você que eu sei. Eu estou aqui, colega, para lhe ajudar, para compartilhar conhecimento. Então, se você vê aqui alguns textos, ele vai ler slide. Sim, se não gosta, sai da aula e vai procurar outra aula. Aqui eu quero que você entenda. E eu criei aqui algumas imagens com alguns textos que realmente retratam o que eu quero que você aprenda. Se você não gosta de aprender assim, eu não posso fazer nada. Para você que gosta, vem comigo. Olha só, gente, o coração, assim como os vasos sanguíneos, fazem parte aí do que chamamos de sistema circulatório. Aqui na histologia do sistema cardiovascular, eu vou enfatizar apenas o coração, mas mesmo assim vou dar uma pincelada sobre os vasos sanguíneos. Então está aqui o nosso coração, lindo e maravilhoso, lembrando que eu espero estar conversando com quem já estudou o sistema circulatório, então eu vou pular algumas etapas. Então está aqui o coração, um pedaço de um coração, né? O coração está aqui o pedaço do coração. A gente consegue perceber três membranas ou três revestimentos no coração. Nós temos a parte mais interna, o chamado endocárdio, a parte mediana, o músculo cardíaco, chamado de miocárdio, e essa parte de revestimento chamada de pericárdio. Cada um dessas camadas são formadas por tecidos específicos. E é sobre esses tecidos que vamos dar aqui uma velha comentada. Olha só, esse órgão é quem bombeia o sangue para o resto do corpo. Por causa disso, a parede muscular desse órgão é muito espessa. Então o coração ele tem pressão e volume para fazer o sangue circular. Então, para poder ter muita pressão e para poder dar certo, ter o volume ideal, então ele tem que ter camadas bem espessas preparadas para poder fazer esse bombeamento de sangue. Então o coração é uma bomba, né? Ele bombeia o sangue por todo o seu corpo. Aqui está uma imagenzinha, está em inglês, mas dá para a gente entender, de um corte aqui histológico, mostrando para você também essas três imagens, essas três membranas que revestem o coração. Estou chamando de membrana, mas pode chamar também de camada. Ó, eu tenho aqui essa parte interna aqui, o endocárdio, beleza? Ó, endocárdio aqui eu tenho um endocárdio. Essa parte aqui mediana eu tenho o miocárdio, o músculo cardíaco. E essa parte aqui mais externa eu tenho o pericárdio. Patrick, mas as pessoas chamam essa parte também de epicárdio. É porque é assim, gente. O pericárdio tem a camada mais externa e a camada mais interna. A camada mais interna ela é chamada de pericárdio visceral, ou também chamada de epicárdio. Então o epicárdio é a camada mais interna do pericárdio. Aí não sei se para ficar mais fácil,
chama-se mais epicárdio, mas o nome correto também é pericárdio, é a camada completa. Então tem o pericárdio visceral, o epicárdio, e o pericárdio fibroso, que fica aqui na parte mais externa. É esse pericárdio fibroso que é o que cola o coração às outras estruturas, como diafragma, pulmões, enfim. Então aí é uma visão panorâmica das 3 camadas que revestem o coração. Essa imagem aqui é uma imagem de microscópio, perceba aí o músculo cardíaco, o miocárdio e o epicárdio aqui. Então perceba que a imagem demonstra uma certa diferença entre essas estruturas. O miocárdio é um músculo cardíaco estriado. Então aqui você vai ver diversas fibras. Gente, vai ter muita fibra, viu? O coração da gente. Fibras em todo lugar. Então aqui você vai ver muitas fibras. E aqui tem o epicárdio, que também é o tecido conjuntivo. Daqui a pouco eu vou estar comentando sobre isso. Então vamos lá. Endocárdio. Endocárdio é aquela camada mais interna do coração. O que o endocárdio faz e do que ele é formado? Vamos lá. Nos livros de ensino médio, geralmente traz o seguinte, que o endocárdio ele é tecido epitelial. Só que numa análise de conteúdos mais superiores, digamos mais detalhados, nós percebemos que esse endocárdio ele é formado por 2 tecidos, um mais externo e outro mais interno, composto por um revestimento endotelial. Então esse endotélio aqui é o tecido epitelial e um tecido conjuntivo subendotelial. Então esse tecido epitelial ele vai estar tendo contato com esse tecido conjuntivo subendotelial. Detalhe que é esse tecido, na condição de tecido conjuntivo, é ele quem vai nutrir o tecido epitelial. Então, sobre o qual ele fica apoiado. Esse tecido conjuntivo subendotelial é composto por fibras colágenas elásticas sintetizadas por fibroblastos. Então esse tecido aí, provavelmente ele é um tecido conjuntivo propriamente dito. Então vai ter, além de estar dando lá toda a nutrição e o apoio para esse endotélio, vai ter fibroblastos. Fibroblasto, uma célula importantíssima na produção de fibras e colágeno. Então aqui você vai ver colágenos, fibras elásticas, a elastina, grande quantidade de proteína elastina. Patrick, por que tem que ter essas proteínas? Tem que ter essas fibras, esse colágeno. O coração ele bombeia, ele bate. Então ele estica e relaxa, estica e relaxa. E para poder acontecer essa função tem que ter células específicas que produzam substâncias específicas. Lembrando que existe aí diversos tipos de colágeno, beleza? Nessa camada de tecido conjuntivo ficam pequenos vasos sanguíneos, nervos e fibras de Purkinje. Gente, como o próprio tecido epitelial de revestimento ele é avascular, então toda a nutrição vai estar vindo do tecido conjuntivo. Então essa parte subendotelial, ela vai ter vasos sanguíneos, ela vai ter nervos, né? Afinal o coração tem que bater, então ele tem todo um aparato de sistema nervoso para possibilitar o seu bombeamento, a sua movimentação. E tem as fibras de Purkinje, que daqui a pouco eu vou comentar, que são fibras que fazem parte aí do que chamamos marca-passo. O coração vai ele conseguir bater sozinho. O endocárdio é homólogo à túnica íntima dos vasos sanguíneos. O que isso quer dizer? Os vasos sanguíneos eles também são parecidos com o coração em termos de camadas. Então aquela camada mais interna lá dos vasos sanguíneos é a túnica íntima e o endocárdio é semelhante a essa túnica íntima, ok? Próxima camada é o miocárdio. O miocárdio é realmente o músculo cardíaco, é o que vai estar formando de fato a musculatura cardíaca estriada involuntária. O miocárdio é um sincício. Sincício, eu não vou ler aqui, mas o sincício, gente, elas são células que se conjugam e ficam polinucleadas. Tem vários núcleos. Durante o desenvolvimento embrionário é possível perceber vários sincícios. E aqui na musculatura também vai ter vários sincícios, porque são células que vão produzir grandes quantidades de energia e de proteínas, então tem que ter um aparato muito grande de núcleos.
Então, conjunto de células que se fundem e perdem suas membranas e formam uma única massa multinuclear, formada por fibras musculares estriadas cardíacas. Ele é composto por 3 tipos de músculo: o músculo atrial, o músculo ventricular, fibras musculares especializadas na excitação e condução de impulsos cardíacos. Ele é contínuo com a túnica média dos vasos sanguíneos. Então o miocárdio ele vai parecer com a túnica média dos vasos sanguíneos, e enquanto o endocárdio vai parecer com a túnica íntima. Patrick, o que acontece no miocárdio? Brother, é no miocárdio onde de fato acontece a contração muscular para poder o coração bombear. Então note que aqui ele possui várias fibras e várias estruturas que vão possibilitar essa contração, que são elas. Se liga, o miocárdio é composto por 3 tipos de célula. Essas células são importantes para poder acontecer o funcionamento da contração muscular. Temos os cardiócitos contráteis, que são os que se contraem para bombear o sangue. Temos também os cardiócitos cardiócitos mioendócritos, que produzem aí o FNA. Brother, eu esqueci o que significa FNA, mas eu acho que eu coloquei dizendo no final o que é FNA. Mas esse FNA é uma substância, é um hormônio importante também para a regulação de água nos rins, regulação de água e de sais nos rins. Então o coração também participa, pelo incrível que pareça, também participa aí das atividades renais, através da produção desse FNA, que eu vou dizer daqui a pouco o que significa, que eu esqueci. Os cardiócitos nodais, especializados no controle da contração rítmica do coração. Então note que vão existir células específicas para algumas finalidades de contração. São os cardiócitos, os mioendrócitos e os cardiócitos nodais. Isso tudo está lá no miocárdio, ok? Com relação ao epicárdio, o epicárdio a gente vai perceber lá um tecido conjuntivo, realmente lá, conjuntivo mesmo. E olha aqui a imagem, né? Uma imagem de microscópio. E você vê aqui o miocárdio, que é a musculatura cardíaca, e você vê aqui esse epicárdio, grandão aqui revestindo. Lembrando que essa parte é o pericárdio, beleza? Aqui colocou epicárdio, mas tá ligado que eu falei, né? Pericárdio. Tem o pericárdio fibroso, que é o que dá o contato do coração com os outros órgãos, e o pericárdio seroso, o pericárdio visceral, que é também chamado de epicárdio, que é o que vai estar em contato com o miocárdio. Superfície de baixo atrito revestida por um mesotélio em contato com o espaço pericárdico seroso. Ele é semelhante à túnica advêntica dos vasos sanguíneos. Então aí mais uma analogia com relação às túnicas dos vasos sanguíneos. O epicárdio é semelhante à túnica adventícia, que é aquela mais externa. E o epicárdio ele vai ser importante porque também vai estar dando auxílio e apoio ao miocárdio, a musculatura cardíaca. Então esses são os 3 camadas que envolvem o coração. Então eu tenho o endocárdio, eu tenho o miocárdio e eu tenho o epicárdio. Epicárdio, tecido conjuntivo, ok? Agora só um adendo com relação ao funcionamento do coração. O coração é composto por 2 sincícios de fibras musculares. Fibras são polímeros de proteínas. Como o coração é basicamente um músculo por conta do miocárdio, então vai existir muitas fibras de actina, miosina, fibras de colágeno, fibras elásticas, para poder possibilitar o bom bombeamento do coração. Então aqui você vai encontrar o sincício atrial, formando a parede dos dois átrios. Você vai encontrar o sincício ventricular, que forma a parede dos 2 ventrículos, e ao redor das aberturas valvulares, temos aqui a válvula tricúspide, a bicúspide, e a outra válvula, que eu esqueci agora o nome, é a válvula semilunares. Ao redor dessas válvulas, entre os átrios e ventrículos, há um tecido conjuntivo fibroso que separa os átrios e os ventrículos. Então, como o coração tem 4 cavidades, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, essas válvulas elas têm que ser bem fortes mesmo, para poder, quando fechar, o sangue não passar.
Então isso acontece porque existe ali um tecido conjuntivo fibroso muito resistente que impossibilita aí essa passagem, ok? Gente, para finalizar aqui, como eu estou falando só de coração, o sistema condutor do coração, só um comentáriozinho para você também não ficar sem entender. O coração ele se move de forma voluntária não, pelo amor de Deus, se move de um modo de sistema nervoso, que ele pode estar comandando, aí o seu cérebro pode estar comandando o batimento cardíaco, ou ele pode estar automaticamente batendo sozinho, sem a participação do sistema nervoso. Isso acontece por um complexo de células que existem no coração, que possibilitam aí o batimento sem a participação do sistema nervoso. Então olha só aqui como é que acontece a propagação de um impulso nervoso. O nó sinoatrial passa para o nó o impulso nervoso, o impulso elétrico, ou melhor. O nó sinoatrial passa para o nó atrioventricular, passa pelo feixe atrioventricular e depois vai para os feixes esquerdo e direito das fibras de Purkinje. Fibras de Purkinje são fibras que despolarizam e polarizam, levando aí o impulso elétrico para o coração poder bater. Então ocorre uma despolarização do nó sinoatrial. Essa despolarização vai se propagando pelos músculos, pela musculatura, até alcançar o nó atrioventricular. De lá ela parte para os ventrículos através dos feixes, fibras atrioventriculares. Então o coração ele vai ter esse aparato de fibras lá no miocárdio, que vai ser ideal para acontecer a sua contração. Não vou aqui adentrar a questão da contração muscular, vou deixar isso para uma outra aula. Aqui eu só queria esclarecer aí a histologia, os tecidos que fazem parte do coração. Esse era o objetivo dessa aula. Bom, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar e de comentar. E é claro que não esquece, se está com dúvidas, manda para mim a mensagem aqui para meu WhatsApp, que eu faço questão de ajudar você. Lembrando que também o material está no meu site, vem que está aqui na descrição, vai lá e você baixa. Beijo, valeu e foi boa!